meus irmãos. Estamos aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui de Camboriú. Aqui quem vos fala é o presbítero irmão Fabiano Bernardino Soares. Estamos aí estudando o primeiro trimestre de 2023, que é o chamado das Escrituras e o quebrantamento e ao poder de Deus. Um tema atual e necessário. Já estudamos sobre o avivamento espiritual. Trabalhe com seus alunos, né? Recapitular o que já foi aprendido, né? O avivamento no Novo Testamento, o avivamento no Antigo Testamento, o avivamento no ministério de Jesus, como Jesus se comportava mediante esse avivamento, o avivamento na vida da igreja, o avivamento no ministério de Pedro, o Estevão, um mártir avivado, homem cheio do Espírito Santo, que foi escolhido e mesmo diante das falsas acusações, ele não negou e não perdeu o seu avivamento, né? Aprendemos que o avivamento, ele vem de Deus, vem da parte de Deus para conosco e que busca homens e mulheres compromissados com a sua palavra para que possa ser usado pelo Senhor. E hoje é a lição de número 11, né? O avivamento e a missão da igreja. Lembrando que estamos falando aqui tanto da igreja individual, que é eu e você, como igreja de Cristo, como os chamados para fora, que é isso que diz o termo da igreja, né? Chamados para fora. E como a igreja como um todo, o templo, né? Os irmãos reunidos, né? Como uma instituição formada na terra. Isso para proclamar, para levar esse avivamento a outras pessoas, a proclamar a mensagem de Deus. E aí o nosso texto áureo se encontra no livro de Marcos, capítulo 16, e versículos 15 e versículo 16, que diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Essa é a mensagem de boas novas que devemos colocar. Né? Todos nós fomos colocados debaixo do pecado, mas Cristo veio para mudar essa nossa condição. Então, que deve ser essa mensagem pregada, mas para que essa mensagem seja proclamada, precisamos estar avivados pelo Espírito Santo de Deus. A nossa verdade prática, nesse tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Talvez estamos vivendo em uma das épocas mais difíceis hoje. A igreja como um todo está enfrentando uma das piores batalhas contra o inimigo, contra o reino das trevas, que tenta de todo modo desvirtuar com falsas teologias, com falsos ensinos, com falsas doutrinas, com a aparência de coisa boa, com a aparência que vem da parte de Deus, mas como eu falei, é uma aparência, tudo uma ilusão. Então devemos estar cheios do Espírito Santo para ter o discernimento e realmente estarmos avivados por Ele. A leitura bíblica em classe deve fazer com os seus alunos, né, que se encontram em Marcos, capítulo 16, do 14 ao 20. E aí no versículo 20 ele diz assim, e eles, tendo partido, pregaram todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Muitas das vezes você, professor, o seu aluno está ouvindo, está na igreja, o irmão que está ali, ele não se sente capaz. Ele tem um medo, talvez, de falar e você deve encorajar isso. Colocar experiências na sala de aula, experiências pessoais suas. Pergunte aos seus alunos experiências pessoais deles, de pessoas que eles proclamaram o evangelho, que eles falaram de Jesus. Talvez com palavras, talvez com atitudes, com ações. E essas pessoas acabaram se converteram, acabaram aceitando que esses testemunhos as pessoas possam ouvir, né? Que possam encorajar a outros também.
Porque quem estava aqui confirmando o ministério, como diz aqui a palavra de Deus, era o próprio Jesus, cooperando com eles, o Senhor, e confirmando a palavra. Que palavra? A palavra que eles estavam anunciando, conforme a doutrina dos apóstolos e os fundamentos que foram colocados por Cristo. E com os sinais que se seguiram. Que sinais? Sinais de cura, de maravilha, de libertação. Quantas das vezes você conheceu uma família que estava debaixo do jugo do pecado, o marido que era alcoólatra, ou que estava imerso em prostituição, e aí o evangelho chegou naquela casa e houve toda uma mudança. Talvez você, professor, tenha algum aluno da sua classe que possa colocar: olha, antes de ouvir, eu estava imerso em prostituição, eu estava imerso no alcoolismo, mas eu ouvi a palavra de Deus e Deus fez uma mudança não somente em mim, mas em toda a minha família. E é para isso que nós fomos vocacionados, para isso que nós fomos chamados, né? Então deve ficar. Então, no primeiro tópico, o avivamento após a ressurreição de Cristo. Então, os discípulos, como a gente vê ali no caminho de Emaús, os discípulos estavam reunidos ali naquela casa, desanimados. E agora, o que vai ser? O mestre não está mais conosco. O mestre agora, acabamos de sepultar ele, deixar ele ali no túmulo. E agora, o que vai ser de nós? Jesus não está mais aqui. E de repente o mestre aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Será que o seu aluno não está precisando ouvir isso de você, professor? De você olhar para a sua classe e dizer: paz seja convosco, paz seja nessa classe, paz seja nessa casa. Para que, tendo paz, a pessoa possa ter uma consciência, conseguir aprender da palavra de Deus, conseguir ouvir a palavra de Deus. Porque se ela não tiver em paz, ela está em confusão. E às vezes muitas palavras e muitos pensamentos tornam a sua mente e acaba distraindo com muitas coisas, como aquilo que acontece na parábola do caminho, da semente, que semeou, a terra estava dura, não conseguiu a semente penetrar e germinar. E aí vem os pássaros e comem a semente e levam embora. Então, há de haver essa paz. E Jesus, sabendo disso, aparece no meio dos seus discípulos. E após haver ressuscitado, mesmo ante um clima de incredulidade, Jesus aparece aos 11 que estavam reunidos. Então deve enfatizar isso, e Jesus também fez a promessa, que estariam conosco todos os dias. Ele nunca ia nos deixar só. Então precisamos estar firmes nisso aí. O avivamento após a ressurreição. Depois que os 526 estavam reunidos e viram Jesus ser assunto ao céu e os anjos ali informar que o mesmo Jesus que o viram subir é o mesmo que vocês vão ver descer, eles se reuniram em oração, ficaram todos reunidos, até que do alto fosse revestido. E aí, em Atos capítulo 1 e 8, enfatize isso, professor, que diz assim: recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Não é só para o pastor da igreja, não é só para o evangelista, não é só para o presbítero. A ordem, a comissão é para todos, independentemente. Uns têm mais facilidade e mais eloquência de falar, outros têm um conhecimento mais aprofundado, podem ter mais recursos à sua disposição. Outros não têm. Mas não é porque não tem que ele não possa propagar a palavra de Deus. Até porque, como está ali em Marcos capítulo 16 e verso 20, que diz assim: e eles tendo partido, pregaram por todas as partes, em todos os lugares. Enfatize isso. É na faculdade, é na escola, até mesmo na igreja, é no supermercado, é na vizinhança. Com sabedoria, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Se você realmente está motivado e avivado para fazer a obra de Deus e ver a obra de Deus acontecer, enfatize aos seus alunos, pode ter certeza
que os sinais serão confirmados, a palavra será confirmada com sinais e maravilhas. É isso que tem que ficar claro. Muitas das vezes nós não acreditamos mais nisso. Pergunte para o seu aluno, faça a pergunta, não para que ele responda, mas para que ele reflita. Você ainda acredita nos sinais e maravilhas que Jesus pode operar? Realmente acredita? Realmente você está motivado? Ou por que estamos aqui? Será que é mero costume, ou para cumprir um protocolo, ou para acompanhar alguém? Então, o avivamento após a ressurreição, Jesus ia de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. A parte sua é propagar a mensagem. É isso que você deve enfatizar ao seu aluno, é propagar essa mensagem. Você aqui de Camboriú, usa os exemplos que nós tivemos aqui. Nós somos uma igreja missionária. Olha como surgiu os Gideões Missionários da Última Hora. Hoje nós vemos aí um congresso, toda essa fama que permeia, toda a grandeza, aonde alcançou, mas começou lá atrás, há 40 e tantos anos lá atrás, em pequenas casas de pessoas humildes, que se reuniam para orar e buscar a Deus. Porque isso é o que eles tinham de mais importante. Era o tesouro deles, sabe o que era? A comunhão para com Deus. Buscar mais e mais de Deus. Era isso que eles se reuniram. Se reuniram. E daí começou as mensagens proféticas, começou a levantou a primeira missionária, a Leni Bernardino Buch, que está na Argentina, e conforme os relatos do testemunho dela, não sabia a língua porque foi para a Argentina, não conhecia a língua, não conhecia nada, só sorria. E depois aprendeu que Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus leva para o céu. E começou a orar. E Jesus começou a levar, e aí a obra ela foi crescendo até chegar aqui. Só que depende de cada um de nós. Talvez a cadeira que está ao lado vazia na igreja enfatize isso para o seu aluno. Pergunto, você já notou quantas cadeiras vazias tem na nossa congregação? Ou que não estão ocupadas no culto de terça-feira, no culto de quinta-feira, no culto de sábado ou no culto de domingo? Talvez é a pessoa que está lá dentro da casa, a pessoa do seu serviço, que você precisa falar, que você precisa colocar, para que ela venha e ocupe aquele lugar ali dela. Mas depende, enfatize isso, professor, seu aluno, que depende de nós buscar essa pessoa. Crer que Deus está conosco, crer que Jesus está conosco e que Ele nos comissionou. É isso que devemos estar enfatizados. O avivamento na missão da igreja local, a única instituição que pode provocar uma mudança em todos os sentidos, sociais, econômicas, psicológicas, numa sociedade, é a igreja firmada na rocha em Jesus Cristo. Fora dela não há nenhuma outra. Pergunte para os seus alunos, você já olhou o que está acontecendo ao redor? Os noticiários? Nada é bom. E muitas das vezes nós estamos protegidos debaixo da proteção de Deus, né? E não percebemos isso. E quantas pessoas estão lá fora, clamando e gritando. E a gente não se dispõe a buscar esses perdidos. Então devemos estar com o coração avivado para buscar isso. Então o avivamento nas missões regionais, né? Você começa a cidade, o seu aluno começa com um, começa com outro. Talvez aquele que você evangelizou, ganhou, discipulou, viaja para uma outra cidade, ele seja um propagador lá naquela outra cidade, uma extensão ali. Você hoje tem vários recursos que você pode pregar o evangelho. Você pode abrir um canal no YouTube e começar a falar da palavra de Deus. Nas redes sociais você pode falar da palavra de Deus. Mas para isso precisamos estar com o coração avivado, cheio do Espírito Santo. Conforme nós vimos na descida do Pentecostes, nas lições passadas, que eles foram cheios do Espírito Santo.
E sendo cheios, eles começaram a proclamar a mensagem do Evangelho. E por onde passavam, havia uma mudança. Havia inimigos? Havia, porque não queria mudança, não queria a propagação do Evangelho. Mas muitas almas se rendiam ao Senhor. Basta nós ter a consciência e essa motivação. Então, converse com seus alunos. Motive eles da necessidade de cada um de nós, porque cada um de nós temos uma responsabilidade. E o que significa essa palavra? Um dia nós vamos responder por aquilo que nos foi dado, por aquilo que nos foi comissionado. E vai ser feita a pergunta: o que você fez com o seu tempo? O que você fez com aquilo que eu te dei? E aí o que iremos responder? Será que seremos igual o hino da harpa cristã? Posso ter as mãos vazias ante o Senhor me apresentar? Lá se vão os dias e nada fiz. Não é isso? Então devemos cuidar para que naquele dia não se sentimos como um hino. E o avivamento nas missões transculturais, a necessidade. Hoje, a Europa, que já foi palco de grandes avivamentos, hoje necessita do envio de missionários, necessita do envio desse avivamento que está ocorrendo aqui, está ocorrendo na África, precisa que seja novamente levado essa chama para lá. Grandes templos, grandes igrejas foram transformados em cinemas, em teatros, enquanto aqui no Brasil é o inverso, os teatros, os cinemas são transformados em igrejas. Lá é o contrário, as igrejas estão sendo transformadas. E nós precisamos cuidar para que isso não comece a acontecer aqui no Brasil. Então, para isso, precisamos ter um coração avivado e orar, assim como orou o profeta Abacuque: aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos. Não é no início e não é no fim, é no meio dos anos. Então, devemos ter esse coração, né, essa motivação de orar e buscar a palavra de Deus, para que esse avivamento primeiro deva acontecer dentro de nós, dentro de mim, dentro de você, dentro dos seus alunos, individualmente. Precisa acontecer isso dentro de nós. E a partir de nós, ele começa a trabalhar, como a gente viu, é um efeito centrífuga, né? Que exerce uma força no meio e essa energia começa a expandir para as laterais. E é isso que necessita acontecer dentro de nós. Há uma necessidade e devemos refletir. E aqui nós terminamos mais uma pré-aula da lição de número 11 da Escola Bíblica Dominical, o avivamento e a missão na igreja. Espero que tenha sido útil, que Deus abençoe a cada professor. Tenha uma excelente aula. Muito obrigado. Paz do Senhor.